Bem-vindo a mais um desabafo. E o tema de hoje vai ser a privatização. Para ser mais específico, vai ser a tática pérfida que o PT usa toda eleição que está apertada para desqualificar o oponente. E ele resolve, então, acusar o PSDB de privatista, né, de defender as privatizações. Bom, existem várias coisas que podem ser ditas sobre isso, mas eu vou tentar ser bem breve e sucinto. Em primeiro lugar, as privatizações começaram desde o final do governo Sarney, passando pelo governo Collor, depois Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e até mesmo o governo Lula, se chamarmos concessões, por exemplo, a exploração de petróleo, de privatização. O progresso das vendas de parte das empresas que o Estado detinha desde o regime militar está em curso desde o começo da década de 1990, com o Programa Nacional de Desestatização. E quem se coloca contra isso, e é preciso dizer que sim, os petistas sempre estiveram entre aqueles dinossauros jurássicos que eram contra e faziam baderna na frente da Bolsa de Valores, tacando pedras, criando confronto e confusão com os policiais para ir contra a venda da Uzi Minas, da CSN, da Vale do Rio Doce, da Telebrás, de várias empresas que são casos gritantes de sucesso, né? Hoje em dia são empresas muito mais eficientes e tetas a menos nas mãos desses políticos que pilham essas estatais enquanto discursam em nome do interesse do povo, né? Então nós sabemos os verdadeiros motivos pelos quais o PT defende as estatais, né? Ele quer tomar conta dessas empresas, ele quer fazer um aparelhamento partidário dessas empresas, um loteamento de cargos para usar como moeda de troca, como empreguismo, né? Cabide de emprego de seus aliados, de seus apaniguados, e pilhar eventualmente os recursos dessas empresas, focando nas próximas eleições ou até mesmo em desvio de recursos, em corrupção propriamente dita. Esse é o verdadeiro motivo que faz com que as pessoas consigam defender em pleno século XXI a existência do famoso Estado empresário, como se o governo tivesse que ser gerente de empresas. Né? Uma coisa tão ultrapassada no mundo e que está aí então o PT volta e meia, principalmente quando chega perto das eleições apertadas, usando essa tática. Em 2006 deu certo. O Geraldo Alckmin recuou, ficou colocando bonezinho de estatais, acusou o golpe e perdeu muitos votos com isso, conseguindo ter menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Até agora, o candidato tucano José Serra não acusou o golpe. Veio se defendendo, veio inclusive falando que quem defende a privatização contra a privatização, como tem sido o PT, que jogue fora seus aparelhos modernos de celular, né? Que o PT defende a era do orelhão, como disse ele no debate da Band. É isso mesmo. E até covardia acusar logo José Serra de privatista, né? Nós, liberais, nos sentimos profundamente ofendidos. O PSDB de José Serra não vai privatizar Banco do Brasil, não vai privatizar Petrobras, não vai privatizar os Correios, não vai privatizar coisa alguma. E deveria, veja bem, deveria. Como eu já expliquei, essas empresas servem apenas para serem pilhadas na mão de políticos. E o PT é o que mais faz isso, né? Até mesmo confundindo sempre público com privado, veio agora o presidente da Petrobras, Gabrielli, falar em público, fazendo campanha escancarada para a candidata petista Dilma Rousseff, o que é um absurdo. Ele é o presidente de uma empresa estatal que pertence ao povo brasileiro, supostamente, né? Claro que quando eles fazem isso, eles deixam transparecer a realidade dos fatos por trás dessa máscara, dessa retórica nacionalista boboca, né? E a realidade é essa, é que essas estatais servem para quê? Para agradar políticos safados, empresários corruptos, máfias sindicalistas e seus apaniguados. É isso que serve. Então está na hora de desmascarar essa retórica do PT, mostrar que o próprio PT lançou ações do Banco do Brasil em Nova York, por exemplo, para gringos, que a própria capitalização da Petrobras também contou com capital estrangeiro, pecado dos pecados, né? No discurso ridículo do PT de meio século atrás, né? Quando ainda tinha
Muro de Berlim e essas coisas, e que o próprio PT discursa eventualmente em prol da abertura de capital da Infraero. Porque é preciso lembrar o seguinte, os piores setores da economia hoje, os maiores gargalos da economia hoje, estão justamente nos setores mais dominados pelo Estado, né? Setor de infraestrutura, de logística, portos, aeroportos, estradas. Esses são os setores mais caóticos da economia. Coincidência? É claro que não. Então está na hora de derrubar essa máscara de uma vez por todas. O PT é contra a privatização porque o PT é da era do orelhão. Se você admira e agradece o fato de ter hoje uma economia dinâmica em tecnologia e telecomunicações, por exemplo, agradeça as privatizações feitas durante o governo Fernando Henrique Cardoso por isso. Era esse o desabafo de hoje. Chega de tanta hipocrisia, petralhas!